E o Joãozinho, que está se preparando, já tem 2 meses, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite, pessoal. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco e autoria da Joana de Ângeles. O capítulo que nos compete o comentário é o capítulo 42, que diz assim: No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio, que se transformem em quietude interior. A agitação e a balbúrdia, o falatório, desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e aleija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Não faz muito tempo eu me aproximei um pouco mais da literatura de Joana de Ângeles. Ela surgiu como uma amiga que nessa troca eu fui criando, não sei se condiz com a realidade, eu fui criando a imagem de um espírito extremamente feliz, extremamente alegre, extremamente com uma realização interna muito grande de vida. E é isso que ela convida nas suas obras. Ela convida para que a gente realize essa vida em abundância dentro de nós. Então, nesse convite, quando a gente pega leituras como essa de hoje, em que ela nos reflexiona sobre a quietude, o silêncio, é para reflexionar, é para ponderar, é para pensar o que ela está falando para a gente. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, Joana fala que esses momentos de consciência, todos nós o buscamos. Durante os nossos dias, a gente sempre tem esses momentos em que a gente busca essa consciência. Que consciência é essa esses momentos de consciência que ela fala? É momentos em que a gente busca o bem-estar, em que a gente se direciona para uma harmonia. Então, quando a gente olha para o silêncio, na verdade, é um instrumento que auxilia que esses momentos de consciência se tornem mais longos, se tornem mais duradouros, façam parte dos nossos hábitos. Então, que com essa reflexão a gente possa trazer esse hábito salutar da meditação, do silêncio, nessa busca do nosso eu interior. Lembrando sempre que a lei suprema, a lei da vida, é a lei de amor. É a lei de doação, é a lei de amarmos a nós mesmos, é de amarmos o Pai e de estendermos esse carinho para os nossos irmãos. Boa palestra a todos. Jesus, Mestre amoroso, aqui nos reunimos na noite de hoje para estarmos mais junto de Ti, Senhor, sentindo a Tua presença, pedindo que nos acolha, serene os nossos corações, para que sintamos a paz, para que nos libertemos das nossas angústias, das nossas ansiedades. Pedimos também a Joana de Ângeles, que nos traga o entendimento, a ampliação das nossas consciências e que com seu carinho e o seu especial amor envolva a nossa amiga querida Jane Angelice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para nós na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Ih, adorei. Todo mundo firme, forte, acordado. Então nós vamos começar dando boa noite aos encarnados, aos desencarnados, aos amigos virtuais que nesse momento também devem estar a postos para nos assistir e conversarmos
sobre a nossa proposta, a proposta que Iraci trouxe para nós para a noite de hoje. No dia de quinta-feira, em que muitos de nós já estamos envolvidos no intensivão de cursos, desde as 2 horas da tarde, muitos já estão aqui fazendo aquele intensivão de estudos, não é? E vamos continuar. E quando eu penso nas palestras de das quintas-feiras, que são esses dias, né? Eu fico pensando que a paz do Senhor nos envolva, porque o povo tem que estar muito disposto para continuar ouvindo tudo aquilo que a gente tem para falar e vai continuar falando até o final da noite nos últimos cursos. E também fiquei refletindo, por que é que a gente ouve tanto? Por que é que nós estamos sempre envolvidos nas palestras? Por que é que nós ouvimos e participamos de palestras muitas vezes na nossa casa? Às quartas, às quintas, aos sábados, nos encontros de domingo, são muitas vezes. E nós encontramos uma reflexão do Emmanuel que diz assim para a gente, no livro Pensamento e Vida, um livro que Chico Xavier psicografou há muitos anos atrás, e ele diz para nós assim: a emotividade plasma, a ideia determina a atitude, a palavra comanda a ação. De sentimento em sentimento vamos formando a ideia, de ideia em ideia vamos formando as palavras, de palavra em palavra vamos formando as frases, e assim sucessivamente. Nós vamos das atitudes retornando às frases, às palavras, às emoções, num ciclo contínuo. Isso quer dizer o que para nós? Que nós precisamos sim ouvir. E pensar que Jesus, quando esteve entre nós, só usou a palavra. Ele não escreveu absolutamente nada para nós. Todo o que ele deixou e que permanece até os dias de hoje e permanecerá foi dito, foi por meio das palavras. Então precisamos sim, precisamos ouvir, porque ouvir traz as nossas reflexões, porque muitas vezes a gente lê e não consegue fazer algumas associações necessárias, que quando o companheiro vem aqui e aborda, assim, puxa, nem pensei nisso, que forma diferente de trazer esse assunto. Então, isso me conforta ficar repetindo algumas coisas para vocês e para mim mesma nesse momento. Allan Kardec, quando organizou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele organizou com base nos textos da Bíblia. E a Bíblia foi traduzida muitas vezes, foi traduzida de muitos idiomas, do grego arcaico, lá antigo, e passou primeiro lá do aramaico, onde todo mundo ouvia o que Jesus falava, e foi escrito em grego, e veio sendo traduzido. E sempre fico pensando se a gente já conseguiu entender o que Jesus falava. Embora a gente já tenha ouvido, estudado, lido, será que a gente já entendeu dentro do nosso coração o que Jesus falava? Até porque não dá para perguntar, esclarecer as dúvidas nem com Jesus, nem com quem escreveu o Evangelho. E aí eu me lembro de uma passagem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar e conhecido, a poeta e atriz chamada Elisa Lucinda. Isso aqui, ó, aqui pertinho da gente. Ela escreveu um poema e o sobrinho dela estava conversando, ela compartilhou essa situação numa das suas apresentações. O sobrinho, conversando com ela, disse: olha só, tia, o seu poema caiu na prova. Veja só veja qual é a resposta, então, que você marcaria aqui em relação ao seu poema. Não é que ela marcou a resposta errada da prova? Assim, mas não foi isso que o professor disse que estava certo, não. Eu falei assim, mas não foi nada disso que eu quis dizer com o meu poema. Então, a gente fica pensando nessas interpretações e num texto de Jesus que muitas vezes a gente precisa trazer para uma amplidão, para uma ampliação dos nossos sentimentos, para uma ampliação que hoje a gente já sabe muito daquilo que Joana diz para a gente, ampliação das nossas consciências.
E Haroldo Dutra Dias traz para a gente também uma outra situação. Quando a gente interpreta um texto, é importante saber do seu contexto. Muitas vezes, um olhar sobre uma frase, uma fala, alguma coisa que a gente esteja lendo, descolado do contexto, pode distorcer e trazer equívocos e interpretações muito distintas sobre as mesmas coisas, sobre o mesmo texto. Muitos, ou talvez todos que estão aqui, já ouviram falar naquela frase. Tem até muitos carros, tem uma frase fixada assim: tudo posso naquilo que me fortalece. Não é? Naquele que me fortalece, desculpa, e tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso como assim? O que é poder? Que tipo de poder? Porque às vezes estava escrito num carro assim: tudo posso naquilo que me fortalece. Num Monza, tem gente que nem conheceu Monza, né? Monza é complicado, mas tudo bem, vai que seja. Você conheceu Monza, João? Não acredito, ele viu isso no museu, porque né? Ele não viu Monza, não é possível. Possivelmente era do avô dele. Mas estava escrito assim, no Monza, que tudo posso naquele que me fortalece. Veja aqui um CrossFox vermelho e diga amém. Ok. A gente diz amém, ele queria que dissesse amém. Não que esse poder não tenha a ver com as nossas conquistas materiais, mas é claro que a profundidade da mensagem era muito maior e tinha a ver com aquela profundidade espiritual que nós precisamos conquistar. Nesse contexto, é uma carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Uma carta que ele estava escrevendo, aos Efésios não, foi aos Filipenses que ele escreveu, porque ele estava preso na cidade de Filipos, na Macedônia. E ele estava escrevendo uma carta aos Filipenses, isso está lá na carta de Paulo, nessa carta, no capítulo 4, a partir do versículo 10, onde ele começa dizendo que aprendeu que na bonança e na miséria, na pobreza e na riqueza, deveria estar contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, o contexto faz toda a diferença. Paulo estava falando de um aprendizado espiritual que dizia para ele que não importava quais eram as circunstâncias, ele ficava contente, porque era esse o aprendizado. Numa carta que ele agradecia aos filipenses por toda a ajuda recebida naquele momento difícil em que ele se encontrava preso. Vejam que Emmanuel tem uma coleção chamada Fonte Viva, de 4 livros. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e o próprio livro Fonte Viva. Em cada livro desse tem um pequeno trechinho da Bíblia. E em cada trecho, umas páginas de aprofundamento, de explicação sobre o que está escrito, ou o que se pode interpretar daquele conteúdo pequenininho da Bíblia. Todo esse preâmbulo é para a gente ver como pode ser equivocada a nossa interpretação a respeito do que Jesus queria dizer para nós. Nosso capítulo de hoje, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violência. Ele começa com passagens de Mateus. A primeira passagem de Mateus diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. E nós vamos começar a refletir. Quem são esses brandos? E o que quer dizer esses mansos que possuirão a terra? De que Jesus estava falando? Será que não seria de uma visão profética daquilo que a terra vai se tornar
quando todos nós conseguirmos ser mansos. E o que quer dizer mansidão? Joana, no capítulo de introdução, quando João brilhantemente falou para nós, estava falando do nosso silêncio, da importância do recolhimento que tantas vezes Jesus usou para poder dar conta daquela situação que ele viveu quando esteve entre nós. E então, a gente começa a refletir, o que é ser manso? De que mansidão é essa? Será que é aquela mansidão que me faz uma pessoa inerte? Será que é uma mansidão que diz para mim que eu não preciso reagir a nada? Será que é uma mansidão que diz para mim que eu tenho que ser conivente com o que está errado? Será que é disso que Jesus estava falando? Ou Jesus estava falando da forma como nós sentimos as situações e as coisas que acontecem em nossa vida? Será que Jesus não estava querendo dizer para nós que seja manso, mas não seja omisso? Seja manso, mas não seja conivente. Não deixe brotar em seu coração o ódio, a revolta, porque nessa condição nós não conseguimos olhar o outro da maneira que poderemos olhar para ele, para entendê-lo em sua condição. Nosso tema está falando de injúria e violência. Isso me traz uma reflexão sobre, primeiro, as injúrias e as violências que nós temos em relação ao outro. As injúrias e as violências que nós recebemos do outro. E as injúrias e as violências que fazemos contra nós mesmos. O que será que nos torna violentos? O que será que faz com que a gente seja, em alguma circunstância, em algum momento, violento? Joana diz que a violência é alguma coisa que a gente traz dos nossos atavismos, dos nossos primarismos, porque ainda não conseguimos nos desenvolver moralmente. Joana diz que nós ainda somos violentos, porque ainda estamos em guerra conosco mesmos. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos, ele está falando de uma pacificação que acontece primeiro internamente. Porque se eu não estou pacificado, eu não consigo estar em paz com ninguém. E isso ainda é muito difícil nas nossas relações. Nós ainda temos muita dificuldade de trazer essa pacificação para as nossas relações. E muitas vezes, olha só como a gente é uma criatura ainda esquisita. Já viram os comentários que a gente às vezes faz? Puxa, eu comecei a ir no centro. Eu agora estou tão disciplinado, eu vou às palestras, eu vou aos cursos, mas parece que porque eu vou na palestra, porque eu vou aos cursos, tudo na minha vida começou a andar para trás. E aí eu fico pensando assim, aí eu olho para o meu vizinho e fico assim, olha lá, ele bebe, ele fuma, ele se entrega a tudo, ele briga com todo mundo, a vida dele como é boa. Porque a gente quer que todo mundo sofra como a gente. Não dá para sofrer sozinho. Se eu estou sofrendo, se eu estou tendo alguma dor, é bom que todo mundo sinta a mesma dor que eu. E aí eu fico olhando para aquilo que eu estou sofrendo e o vizinho não está. Olha como a gente ainda é esquisito. Quando isso acontecer em nossas reflexões, é bom que a gente pense assim. Se nós já estamos dando conta dos nossos equívocos e já estamos conseguindo rapidamente corrigi-los, é porque a gente já está conseguindo aprender mais rápido. Muitos de nós nem sequer se dá conta que está errando. Mas um dia a conta chega, a gente não precisa se preocupar, porque a conta chega para todo mundo. Então nós precisamos estar atentos. E quando Jesus fala dessa pacificação,
Muitas vezes a gente interpreta, né, como o Berto Roden fala, que o ser pacífico é uma galinha morta lá na espiritualidade. Né? Eu, para ter paz, eu tenho que me comportar como uma galinha morta. Não é isso, absolutamente não é isso. Ter paz é eu entender que as coisas estão acontecendo à minha volta, mas dentro de mim eu permaneço no eixo e ligado ao meu Senhor, e ligado a Deus. Porque, afinal, para que estamos aqui se não é para descobrir esse Deus interno que ainda não fomos capazes de despertar completamente? É para ter essa atenção. Então, ser manso não significa ser conivente. Ser pacífico não significa não reagir ou não agir em relação às coisas que estão erradas. Muitas vezes, quando a gente vê que alguém está precisando, diante de uma situação, agir com energia, a gente logo entende que, não, esse fulano não tem espiritualidade. Olha como ele está se comportando. Porque na nossa cabeça, aqueles espíritos que são considerados puros, conforme a escala de Kardec, é um monte de anjinho alado, tocando harpa, e fica olhando para o nada, e eles não fazem mais nada na vida, se tiver uma rede eles deitam e descansam, e não é isso que acontece. Isso, oi? Não faça isso. Então, pessoal, é preciso que a gente reflita que não é dessa forma que acontece. Espíritos puros são espíritos pacíficos, mas ativos. São pacíficos, mas trazem dentro de si o entusiasmo, a alegria de poder lutar de uma maneira bem pacífica, sem violência. Lutar não quer dizer violência. Eu posso lutar sem estar cheio de violência. Porque veja como a gente reage em relação às situações que acontecem na nossa vida. A gente não age, a gente reage. E quando é que a gente se torna violento? Quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa. E essa ameaça, muitas vezes, é dirigida às nossas perdas materiais. Quando eu me sinto ameaçado pela perda do meu carro, pela perda de alguém que eu amo, pela perda, essa perda pode ser pelo desencarno ou uma perda de alguém que simplesmente decidiu que vai percorrer outro caminho que não é mais o meu. E aí eu permito que brote no meu coração uma violência que me leva muitas vezes ao revide e à vingança e ao não entendimento dessa situação. Kardec fala assim para nós: por estas máximas que é, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Kardec fala assim para nós. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Olha o que se fala aqui. Expressão descortês. Como é que anda a nossa linguagem? Como é que anda o nosso vocabulário? Quais são as palavras que nós estamos usando? Como é que nós estamos lidando com todo esse momento de transição que estamos passando no planeta e no nosso país? Como é que estamos olhando para aqueles que estão o tempo todo no noticiário? O que é que estamos sentindo? Eu não estou falando de conivência. Eu estou falando das palavras que nos permitimos proferir em relação a essas pessoas e a essas situações que estão a todo momento nos bombardeando, na mídia, seja qual for. O que estamos sentindo em nossos corações?
Nós começamos falando daquele texto de Emmanuel que dizia que a nossa emotividade, os nossos sentimentos geram as ideias. As ideias, as palavras e as frases. O que é que estamos falando? E as nossas palavras têm força. Por isso que também é tão importante estarmos na casa espírita, estudando e ouvindo alguém, algum companheiro, falar para nós. Para trazer aos nossos corações um consolo, um refrigério, para trazer novas reflexões que permitam que haja renovação nos nossos sentimentos, haja renovação nas nossas palavras, haja renovação também, por consequência, nas nossas atitudes. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Vale sempre a gente trazer a profundidade dessa interpretação. Porque quando a gente lê simplesmente a passagem evangélica, a gente pode não dar essa profundidade. E como a gente estava falando no início, a gente não consegue perguntar a Jesus o que ele queria dizer, a gente não sabe exatamente o que ele quis dizer. Mas estamos aprofundando, na medida que o nosso horizonte espiritual se alarga, estamos aprofundando essa compreensão sobre o que Jesus queria dizer para nós. E vejam que Jesus era extremamente cuidadoso quando falava. Na passagem conhecida e muito inspiradora do bom samaritano, Jesus se dirige ao doutor da lei e pergunta: qual é, o que você diz a lei? O que entende, o que você lembra do que é a lei? E depois pergunta: e o que você entende da lei? Para só depois falar da parábola, porque Jesus queria saber se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo na lei. Kardec continua: mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Nesse momento de transição em que nós vivemos na nossa cidade ainda tantos desafios, muitas vezes a gente pergunta: como conseguiremos conviver diante de tanta violência? Violência física e violência moral. Primeira reflexão é que ninguém está aqui por acaso. Primeira reflexão é que todos nós estamos exatamente onde precisamos estar. E até o dia de hoje, o que a gente presencia nas nossas sociedades, que tudo o que se possui dentro do planeta, de uma certa forma, pertence àqueles que são violentos. Até hoje, nós ainda vivemos a experiência das nações mais poderosas querendo dominar as nações menos poderosas.
Até hoje, nós vivemos num planeta em que um continente inteiro é esquecido, que é o continente africano. Isso a gente está falando e parece que está distante de nós. Mas como é que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade e como é a vida aqui bem pertinho de nós? Cada época tem um convite às pessoas que vivem naquela época. E o Evangelho também diz para nós, a nossa geração tem alguns convites, porque toda época tem uma virtude a conquistar e um vício a abandonar. O que é que nós estamos conquistando desde a metade do século passado? Atividade intelectual, tecnológica e intelectual. E sabe qual é o nosso vício, dito aqui pelo Evangelho desde o século XIX? A indiferença moral. Quantas vezes nós passamos pelas ruas e somos míopes, não vemos o que está acontecendo à nossa volta, porque ainda estamos imersos na nossa comodidade, porque ainda estamos imersos naquela lógica, se a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Porque ainda estamos vivendo a lógica de que eu preciso me preservar em detrimento do outro. O que não quer dizer que eu não deva me proteger das circunstâncias. O que não quer dizer que eu deva me expor aos perigos, não é disso. Mas nós precisamos abrir os olhos, abrir os ouvidos. Existem gritos na multidão e nós estamos surdos ainda. Jesus, desde aquela época, dizia: quem tiver ouvidos de ouvir, ouvirá. Quem tiver olhos de ver, verá. E nós ainda estamos míopes. Míopes em relação ao outro, porque somos míopes em relação a nós mesmos. Porque ainda não conseguimos olhar para nós para vermos exatamente quem somos, para nos autoconhecermos e descobrirmos qual a forma de apacentar as ovelhas que Jesus pediu a Pedro. Como vamos apacentar o rebanho de Jesus se nós estamos nesse rebanho e não estamos em paz? E ainda não conquistamos a paz, esta pacificação interna que tanto estamos buscando e que todos estamos querendo. Quando nós estamos numa relação com o outro, é importante que a gente faça escolhas em relação a injúrias, a ofensas, a violência. Eu sempre tenho o poder de escolher, de decidir, de não trocar meu psiquismo com aquilo que o outro tem de pior. Se a ofensa está sendo dirigida a mim, se a injúria está sendo dirigida a mim, eu sempre posso decidir pelo outro lado e trocar meu psiquismo por aquilo que o outro tem de melhor. Isso me faz lembrar uma história que é do monge mordido. Eu não sei se vocês conhecem, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar a história do monge mordido. Um monge vinha caminhando por uma estrada de terra com os seus discípulos e quando passou por uma ponte, ele viu que um escorpião estava se afogando. Ele desceu rapidamente e foi tentar salvar aquele escorpião. Era um ser da natureza que estava em dificuldade. Quando ele pegou no escorpião, o escorpião deu uma picada, não é? E aí ele soltou mais uma vez e ele viu que o escorpião ia se afogar e ele tentou de novo e conseguiu. Quando ele voltou à margem, à ponte, lá com seus discípulos, os discípulos: "Tá louco, mestre? Por que é que você fez isso? Que perigo! Por que não deixou que ele morresse? Era menos um." E o monge sabiamente respondeu: "Eu agi de acordo com a minha natureza." E ele agiu de acordo com a dele. Talvez seja essa a percepção que nós precisamos ter
na relação com o outro. Porque quando nós estamos nessa relação e que alguém age com violência, alguém age com injúria, nós não aceitamos, nós não entendemos o momento do outro. E queremos reagir do mesmo jeito, pagar na mesma moeda. Vale essa reflexão. Talvez a gente ainda não consiga ser como um monge, mas talvez a gente possa começar a pensar: por que tenho que reagir dessa forma? Porque toda vez que eu reajo ofendendo, toda vez que eu reajo com violência, o outro recebe, mas a marca fica em mim, muito mais em mim que no outro. Então, me lembra também a Chico Xavier, que ele dizia: quando você estiver numa situação como essa, pega um copo d'água e engole, mas não engole a água não, segura. E deixa o outro falar. Porque enquanto você está com a água na boca, você fica com ela fechada e não fala alguma coisa de que possa se arrepender. Me lembrei de uma outra história por causa disso. Uma criança conversando com o pai, era um menino muito impulsivo, ele sempre reagia muito mal, era mal criado, ele respondia a professor, ele respondia aos pais e ele estava sempre pronto a usar palavras muito difíceis, duras, agressivas. Um dia o pai convidou um exercício. Joana também nos convida a pequenos exercícios da fala, pequenos exercícios do pensamento, pequenos exercícios da nossa atitude. E aí o pai falou assim: vamos fazer um exercício? Eu vou te dar uma tábua e um saco de pregos. Você vai pregar todos os pregos que estão nesse saco lá naquela tábua. Tá certo? Aí o menino foi. Eram tantos pregos, uma tábua, e ele ia pregando, ele ia botando, ele ia pregando. No início com muita violência, com muita agressividade, aos poucos aquilo foi passando. Ele foi se sentindo mais calmo, ele foi sentindo menos ansiedade e menos vontade de reagir com aquela agressividade. A tábua toda pregadinha, ele chegou para o pai e disse para o pai assim: olha, pai, eu já preguei toda a minha tábua. E aí ele disse assim: pregou todos? Que bom, agora você vai tirar todos eles. Aí foi e pediu o menino: agora você vai tirar um a um todos os pregos que você colocou nessa tábua. Isso já foi também pacificando aquele garoto. Mas quando ele conseguiu tirar e levou a tábua toda furadinha, o pai disse para ele: olha, meu filho, essa tábua são as pessoas com quem a gente se relaciona. Depois que a gente proferiu as palavras que não deveria proferir, as marcas ficaram. E você demora para reconstituir. Porque lá ficou e a gente colocou. Para finalizar o nosso encontro e a nossa palavra, nossas reflexões da noite de hoje, já que estamos falando de mansidão, estamos falando de não violência, de pacificação, eu me lembro de Nando Cordel, que cala para a gente em música. Eu não vou cantar para vocês, essa não é a minha especialidade. Não insiste, que não vai dar certo. Vai por mim, não vai dar certo. Mas Nando Cordel fala para nós que a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço o bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar. Paz, pela justiça, pela liberdade, pela beleza de te amar. Paz, para o mundo novo, paz pela esperança, pela coragem de mudar. Pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. Que a paz de Jesus seja em nossos corações.